Hoje, na empresa, eu tive um dia péssimo em relação a algumas informações sobre Bitcoin, algumas pessoas, né, chegando até a mim e simplesmente esfregando o celular assim, na minha cara, porque o Bitcoin está colapsando, né, segundo essas pessoas. 95 mil dólares, e quando o Bitcoin estava 100 mil, 110, 115, 120, essas mesmas pessoas simplesmente se afastavam de mim, né? Elas me ignoravam, e quando eu passava era só opa, opa, bom dia, boa tarde, e assim por diante. E eu sempre, né, respeitei o espaço e a opinião de cada pessoa dentro da obra, né, dentro da empresa, dentro ali do meu relacionamento, né, ali entre funcionários, e também fora da empresa. E por que que essas pessoas, elas gostam, né, de chegar até a gente, que fala sobre Bitcoin, que passa alguns ensinamentos, né, já vividos, e até mesmo uma forma de você criar conteúdo, você acaba aprendendo, você acaba estudando e acaba, né, se capacitando em relação ao próprio Bitcoin, ao próprio mercado. Porque quando você olha para o Bitcoin, a 95 mil dólares, por exemplo, você está vendo só o preço dele em uma moeda fiduciária. E quando você coloca aqui, o verdadeiro preço do Bitcoin é esse aqui. Um Bitcoin, ele sempre valerá um Bitcoin. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin. No dia de hoje, está caindo quase 3%, mais ou menos. E ele continua valendo um Bitcoin. Aqui está. Um Bitcoin. Eu vou clicar aqui em uma semana, 7%, de 30 dias, 14%, em um ano está em alta de 7%. Ou seja, se você vem há 12 meses fazendo seu DCA, eu tenho certeza absoluta que você está bem financeiramente em relação às situações, né, que nós estamos vivendo no momento. E hoje na empresa eu tive alguns impasses, pessoas, eu falei, eu sabia que esse momento ia chegar, eu estou aqui vivo, né, para testemunhar que você perdeu, que você foi um fracasso em relação aos seus investimentos. Você largou a bolsa de valores, largou os fundos imobiliários, largou ações, largou o CDB, CDI, LCI, e simplesmente veio, né, se aventurar dentro do Bitcoin, achando que iria ficar rico de um dia para a noite. E agora aí você simplesmente despencou. Aí eu falei, tudo bem, hoje, né, você está vendo hoje, nesse exato momento, nesse ponto fixo. Só que a engrenagem do Bitcoin, ela não parou. Se a engrenagem tivesse parado e eu tivesse pegado os meus satoshis e vendido, eu teria assumido um prejuízo grande, um risco grande. As minhas posições em satoshis, as minhas quantidades em satoshis, elas permanecem a mesma. Eu não alterei nada, não subtraí. E quando a maré, né, baixa, começar a subir para a maré alta, aí eu vou ver essas mesmas pessoas, né, simplesmente se afastando de mim, porque o Bitcoin ele vai voltar, né, a preços estratosféricos, preços, né, que a gente jamais pode até imaginar, porque a moeda fiat, né, ela vai só se desvalorizando e o Bitcoin não tem topo. Enquanto existir moeda fiduciária, o Bitcoin ele aí é infinito, tá? Então, se você está passando por momentos, né, difíceis no seu dia a dia, no seu relacionamento, no seu trabalho, durante o percurso para ir para o trabalho, dentro da obra, né, dentro da construção civil, até mesmo dentro da igreja, né, das escolas, a gente sabe como é que rola esses assuntos sobre investimentos, sempre é bom a gente conversar, mas se blinde, se proteja a sua mente, proteja o seu psicológico nessas fases. Se você vendeu, tudo bem, você assumiu, né, o prejuízo, mas se você não vendeu, segure. Olha, mão de diamante, minha honra, segura e simplesmente faz isso. Caso você colocou um dinheiro que você estava querendo, né, utilizar nos próximos dias, e você viu uma queda dessa aqui, aí infelizmente você não vai poder dormir direito, você vai sentir um incômodo, você vai sentir vontade de desistir, né, vai sentir vontade de fazer algo, né, de ruim com a sua vida. Mas lembre-se, né, Deus está aí, tenha fé, tenha perseverança. Eu costumo trazer esse conteúdo para você, para você lhe confortar, né, para você ficar confortável em relação, né, às suas escolhas. E próximo ciclo, não repita, né? Eu fiz alguns erros nesse ciclo, é o meu primeiro ciclo, mas você pode acreditar, eu estou saindo mais forte do que eu iniciei nesse mercado. E se eu for debater com pessoas que estão, né, dentro do mercado por muitos anos, 10, 15 anos, e a minha estratégia ainda vence boa parte, né, dessas pessoas, que eu sou um DCA,
né? Eu faço DCA, eu sou hold. Compro os meus satoshis, acumulo, mão de diamante, seguro aqui sempre, a longo prazo. Acabou. Caiu. Queria eu ter agora 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais para fazer uma DCA em cima desse preço de 95 mil dólares. Será que nós vamos ver esses preços de 95 mil, 90? E as pessoas que estão comprando essas grandes, né, essas grandes baleias, né, esses grandes empresários, empresas, instituições, comprando bilhões e bilhões de dólares em bitcoins, comprando milhares, né, de bitcoins por dia. Você acha que eles irão vender a 95 mil, 90 mil? Essas mesmas pessoas que compraram Bitcoin a 100 mil, 126, pode vender se caso estivessem precisando do dinheiro. Mas para uma Big Tech, comprar 30, 40 bilhões de dólares, né, em Bitcoin, porque tem uma reserva. Então essas pessoas, elas costumam olhar para o Bitcoin não como preço fiduciário, e sim o valor que o Bitcoin tem para os próximos anos. Então seja cauteloso, seja cautelosa, segura, hold, né, minha honra sempre, e seja fiel nas suas convicções.